A instituição do refúgio é uma instituição da segunda metade do século XX. Ainda que tenha raízes mais profundas, ela apareceu pela primeira vez em tratados internacionais com o findar da Segunda Guerra Mundial. Desde então, é uma construção cujo significado foi alterado no decorrer do tempo. Inicialmente, ela foi construída num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, onde se tinha uma luta contra a União Soviética e a instituição do refúgio era concedida àquelas pessoas que estavam estavam fugindo da União Soviética e que encontravam acolhimento no Ocidente. Com o decorrer do tempo, essa noção ela foi adquirindo outros significados políticos. Hoje, o significado mais importante do refúgio é que ela funciona como uma instituição de proteção, mas também de controle migratório. Então é interessante a gente estudar academicamente a noção de refúgio, de refugiado, para entender quem é essa pessoa, de onde ela vem, qual é o seu contexto, mas também entender as outras modalidades de migração forçada, voluntária e de outras matizes que têm aparecido no plano internacional. Por isso é tão significativo que Relações Internacionais esteja como um projeto político acadêmico à frente dos debates sobre refúgio e sobre migração. O Brasil, nesse sentido, é um dos países que tem se apresentado como um líder em questões sociais, na regulamentação dessas questões sociais. A política externa brasileira, nos últimos anos, deu uma guinada para tentar acolher mais refugiados do Haiti, da Venezuela, com um visto humanitário, mas também de aumentar a entrada de refugiados considerados mais de acordo com a Convenção de 1951. Ainda assim, existem alguns estudiosos que apresentam argumentos que o Brasil poderia estar fazendo mais, que a sociedade brasileira não está completamente aberta a esse outro que aparece aqui. Alguns estudos relatam a complexidade do tecido social brasileiro, que recebe refugiados de algum lugar melhor do que outros, principalmente com motivos como cor da pele, gênero, orientação sexual, religião. Então eu acredito que estudar também a sociedade brasileira a partir do refúgio é muito revelador. É um tipo de estudo que nos permite olhar para lugares onde que geralmente estão escondidos na própria sociedade brasileira. Me chamo Papa Ibrahim, eu sou senegalês, estou aqui desde 2013 e estou muito feliz para contar a vocês minha história. Estou aqui para procurar vida melhor, trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar minha família, porque estou aqui. Mas graças a Deus eu já consegui de voltar uma vez para visitar minhas famílias. Eu morava em Anápolis, na verdade. Morei em Anápolis 2 anos e meio. Depois escolhi para vir em Goiânia. Mas Anápolis eu não escolhi para ir em Anápolis. Quando eu entrei no Brasil, entrei pelo Acre, eu estava precisando de trabalho, lugar para me ficar. Eu tinha uma empresa que chama Pérola Distribuição. Eles foram para lá, precisava muita gente para trabalhar para eles. Eles me buscou para lá, levar para Anápolis para mim poder trabalhar para eles. Trabalhei poucos tempos para eles, depois pedi conta, saí, procurei outro serviço, área que eu conheço, ar-condicionado. Trabalhei lá 2 anos, depois vim para cá em Goiânia para trabalhar para mim mesmo. Na verdade, Brasil é um país bem conhecido no mundo. Senegal, outro lado do mundo, todo mundo fala de Brasil. Vou para o Brasil. O Brasil, eu acho que vai ser mais fácil para mim entrar, por isso eu vim no Brasil, era fácil para entrar. Eu saí do Senegal dia 28 de setembro, era um sábado, peguei avião, cheguei em Espanha dia 29 de setembro de 2013. Dia 29 de setembro, 10 escalas, 12 horas em Espanha, para poder pegar outro avião para descer Equador. Desci no Equador, fiquei lá 2 dias, entrei no Peru, fiquei lá uns 13 dias, 14 dias, 2 semanas no máximo, fiquei no Peru.
para poder entrar no Brasil. Mas no Peru foi um pouco complicado. Anda lá sem visto, entrei no Peru sem visto, tem que entrar no Brasil também sem visto. Você sabe como é que é, né? Foi preso um dia, fiquei preso um dia só. Depois consegui de soltar para entrar no Brasil. Mas para passar no barreira também, fronteira, não foi fácil para mim. Foi fácil para algumas, mas para mim tentei 3 vezes. Graças a Deus, desde que eu estou aqui no Brasil, nunca aconteceu nada errado comigo. Trabalhando de boa, resolvendo as coisas de boa, fica quieto. Não estou mexendo nada. Graças a Deus, polícia fiscal, nenhuma mexeu comigo ainda, graças a Deus. Meu nome é Mustafa Sene. Moro no Senegal, tenho 31 anos. Cheguei aqui no Brasil em janeiro de 2015, mas não cheguei essa aqui direto. Estava lá no Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, moro lá 1 ano. Depois tenho que sair lá, vai no São Paulo, mas não moro lá muito tempo, só pouco tempo, mais ou menos 2 meses. Depois eu chegar aqui no Goiânia, fica também, porque eu gosto de morar aqui no Goiânia. O nosso primeiro contato com essa comunidade de imigrantes se deu na Feira Hippie. A gente ficou sabendo que a tendência quando essas pessoas vêm para conseguir melhores condições de vida e de trabalho, eles vão trabalhar com vendas na feira. Sendo assim, a gente foi na Feira Hippie. A gente estava procurando por barraquinhas que vendessem óculos, relógios, correntes, esse tipo de coisa. Assim que a gente chegou, a gente já encontrou alguns, só que a gente não sabia exatamente como abordar. Então, depois de um tempo para organizar as perguntas que a gente ia fazer e como a gente ia fazer essa abordagem, que a gente de fato decidiu ir lá e conversar com eles. Nos sentimos muito desconfortáveis, porque a gente não queria ser invasivo, de certo modo, e perguntar sobre a vida pessoal deles, especialmente porque eles estavam num ambiente de trabalho. Se a gente ficasse conversando demais, eles poderiam perder venda e, por alguma razão, da gente estar lá conversando com eles. Mas depois do primeiro contato, eles foram extremamente receptíveis, eles se mostraram dispostos a falar sobre as suas experiências, como eles vieram. E foi lá na feira que a gente encontrou o Mustafa, o Gora, que é um outro senegalês que também nos convidou para o Magal de Tuba. Eles falaram como eles vieram, a cidade deles, então foi uma experiência muito, muito rica e que quebrou mesmo esse estigma que a gente tinha em relação aos migrantes, que eles eram inalcançáveis e que a gente não conseguiria conversar com eles, ou tanto as barreiras linguísticas, ou outras questões mesmo culturais, mas a experiência se provou o contrário, ajudou a gente a desconstruir e ter acesso a essa comunidade senegalesa que é tão bonita aqui em Goiânia e está crescendo tanto. Estou aqui em Goiânia, se chega alguém que Mustafa trouxe para cá, que eu não conheci ele ainda, se eu encontrar ele na rua, eu sei que ele é senegalês. Vou cumprimentar ele, vou conversar um pouco com ele, às vezes perguntar como é que você chama, a gente se conhecer, sabe? Vive com uma família. Você viu um senegalês, você sabe, ele é do Senegal, ele faz parte da minha família. Eu vou considerar ele como meu irmão. Eu fico conversando com ele, perguntando. É assim que a gente está vivendo. Cada um ajuda o outro, cada um respeita o outro. Graças a Deus, até hoje nunca deu nenhuma dificuldade para me praticar minha religião. Graças a Deus. Tem algumas brasileiras que estão junto comigo, são muito legais, graças a mim, entende. Entende como é que a gente está vivendo fora do país. Quando eu morava em Anápolis, eu trabalhava com um senhor que chama Paiva. Ele é um senhor muito, muito maravilhoso. Ele morava nos Estados Unidos. Ele já foi imigrante. Ele sabe como é que é. Ele me ajudou, me apoiou muito. Não pode brigar com a pessoa. Não pode brigar com a arma. Tudo só com de Deus. Tipo, isso aqui, nós não é de brasileiro, né? Aí tem muita gente aqui também. Tipo vocês, eu gosto de nós. Você nunca vai ver uma Senegal na rua pegar no celular do outro. Porque ele não tem essa coragem. O Senegal pegar dinheiro do outro na rua. Se você for um nego que faz isso, pode jurar que não é do Senegal.
Até hoje, não sei, mas até hoje eu nunca vi, já morei em São Paulo, já morei aqui. O Senegal acredita com eles mesmo, no trabalho, no ajuda de Deus. Quando você tem Deus dentro do coração, você não tem coragem de fazer coisa errada. Porque as coisas que você vai fazer, quando você vai trabalhar, Deus vai te colocar uma mão assim, você vai ganhar mais. Então você não precisa de fazer mal. Porque nós acreditamos que se faz, se paga. Essa palavra brasileira é de nós primeiro. Acho que os brasileiros pegou lá do Senegal. Eles acreditam essa palavra que significa um ajudar o outro. Um ajudar o próximo. As pessoas que chegaram aqui sem nada. Depois que a gente conversou com o Mustafa, ele convidou a gente por mensagem para ir no Magal de Tuba, que é uma festa de comemoração do Senegal. E nós fomos, a festa aconteceu na Rua do Lazer, no setor central. E quando a gente chegou, eu fiquei um pouco receosa que quando a gente entrasse, a gente estaria invadindo um lugar que não fazíamos parte e seria um pouco desrespeitoso. Mas na verdade nada disso aconteceu, porque o Papa, que foi um dos senegaleses que a gente conversou e entrevistou, quando a gente chegou, ele foi muito receptivo e levantou e começou a conversar com a gente, recebeu a gente muito calorosamente e acabou que a gente foi se sentindo cada vez mais num lugar que fazíamos parte. E a gente começou a conversar com o Papa, ele falou um pouco da experiência que ele teve. A gente pediu para tirar fotos e gravar alguns vídeos para o projeto. A festa foi muito inspiradora, muito bem organizada, todo mundo conversando, interagindo, tanto gente brasileira quanto gente de Senegal, e foi muito incrível mesmo. A gente comeu bastante e o pessoal da organização foi muito bem coordenado. A gente conversou muito com vários senegaleses e eles contaram as histórias deles. O Mustafa, o Papa, todo mundo foi muito caloroso. Deixaram a gente filmar dentro do local que eles estavam rezando, mostrar um pouco da cultura deles. Eles falaram também da religião, da cultura deles e como ser muçulmano não significa ter um estereótipo que às vezes a gente tem. E na verdade é uma questão de amor ao próximo, como toda religião sempre prega. Acabamos percebendo que isso era uma coisa positiva para eles, que a gente acabava divulgando a cultura dos senegaleses que vivem aqui em Goiânia e poucas pessoas conhecem e às vezes até veem como se não fizessem parte de Goiânia. E isso não é verdade. Hoje é um dia de peregrinação anual. Gran Magal do Tuba. Gran Magal do Tuba, porque Tuba é uma cidade. A gente tá reunindo nessa cidade cada ano para fazer essa festa. Magal do Tuba, porque tem um senhor que chamava Serim Tuba. Ele morava no Tuba mesmo. O nome dele é Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Aí o povo chama ele, o apelido dele é Serim Tuba. Entende? Quando ele foi lutar, ele lutou muito para nós, contra os franceses. Os franceses não queriam a religião muçulmana crescer em Senegal. Foi ele que ficou batendo com os franceses, ele sofreu muito para nós. Ele foi como um salvador. Ele pediu também para, quando chegar essa época, esse dia, a gente lembrar ele cantando, fazer uma festa religiosa, pedir para Deus as coisas acontecerem. Serim Tuba, ele é líder de Tuba. Hoje é dia do Cheikh Ahmadou Bamba foi exilado. Porque antigamente o Senegal foi uma colônia francesa. Eles levaram os líderes espirituais lá no Saint-Louis para assinar que agora a gente vai acreditar na religião deles. E Cheikh Ahmadou Bamba chegou lá e disse não. Ninguém tinha coragem de falar não nesse lugar. Ele chegou lá e falou não, ninguém vai aceitar isso. Depois que os franceses conseguiram falar com ele, tentou, não deu certo. Ele fez o propósito para Cheikh Ahmadou Bamba, para fazer dele uma chefe, para dar dinheiro, sabe como é que funciona as coisas,
para tentar fazer uma subordinação para ele aceitar. Ele falou: eu não quero dinheiro, eu não quero, tudo que eu quero, vocês não têm coisa que eu quero. Coisa que eu quero é na mão de Deus. Seu Deus que tem as coisas que me deixam feliz. É o profeta Muhammad. Ele tentou fazer sofrimento, tudo. Mas o líder, Sheikh Ahmad Bamba, conseguiu segurar. As franceses não conseguiram matar ele. Ele tentou todo tipo, mas foi Deus que ajudou ele. Porque ele não é qualquer um. Ele tem muito poder. Muito. Depois que os franceses, as colonizações, cansou disso, liberou ele e voltar. Ele chegou lá, como que ele é o homem de Deus, ele não queria comemorar o dia de volta. Ele falou para nós, todos, Talibé é uma pessoa que acredita com ele. Ele falou: a partir de hoje, a gente vai comemorar o dia que eu saí de minha terra. Foi exilado. Imagina, você foi exilado num país que você não conhece ninguém. É um sofrimento maior que esse, não existe. Tentou fazer tudo jeito para fazer acreditar ele, porque ele sabe que é uma líder de opinião. Quando eles conseguirem mudar ele do lugar, todo mundo vai atrás dele. Mas graças a Deus eles não conseguiram. Ele voltou no Senegal, ele já começou a comemorar esse dia que ele saiu do Senegal, porque é uma grande vitória. Hoje, você chegou lá no Cuba, nessa cidade, você não vai acreditar. Tem mais de 5 milhões de pessoas que vai comemorar. A cidade ficou lotada. Isso é um pagamento de Deus. Nos foi falado que aqui em Goiânia existem aproximadamente 120 senegaleses. Essa é uma comunidade pequena em relação ao que o Mustafa chegou a contar pra gente, de que teria 8 mil senegaleses em São Paulo e 4 mil no Rio Grande do Sul. E apesar de ser uma comunidade ainda pequena, a gente viu que é uma comunidade que se fortalece muito e que se apoia muito na medida do possível. Eles falaram várias vezes de que eles se entendem e se reconhecem como uma família única por causa da característica comum de terem vindo do Senegal. E além disso, é muito bonito como eles tratam em conjunto o trabalho e a religião como dois pilares da vivência deles aqui. Várias vezes foi falado durante as conversas de que o trabalho era a principal forma de se manter distante dos problemas aqui no Brasil, das coisas ruins. E além disso, muito também foi comemorado em relação à religião, porque era um ambiente e é uma oportunidade que eles têm de lembrarem como era a vivência em casa. Esses foram os dois pilares que deixaram marcados na convivência que a gente teve com os senegaleses, e é muito bonito. Dentro dessa pequena comunidade, eles já pensam em se fortalecerem por meio da religião, por exemplo, tentando construir uma mesquita aqui no futuro. Eles já falaram que é uma ambição e é um possível projeto que eles têm juntos aqui, esses 120 senegaleses, e isso é muito bonito porque é um tipo de símbolo religioso para eles que pode deixar mais confortável, pode deixar a estadia deles aqui mais natural, sendo um lugar tão distante e com muitas diferenças do que eles estavam acostumados. Então esse é um projeto para o futuro, eu espero que dê tudo certo, e foi muito bacana ver o entusiasmo deles ao pensar que essa era uma possibilidade do futuro, e num futuro próximo até. سعادتي عند الإله لزهرت عند سوي الملايين لم ينغني عند سوي الخمور سوى رضا باخ له أموري